estamos tendo... Olha ele aí. Então, fiquem a par das novidades aí da comissão. Boa noite, meu querido. Boa noite, Rosane. Boa noite a Tudo... todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito É um, obrigado pelo convite. é um grande prazer tê-lo aqui, né? Eu gostaria de, em nome da comissão da OAB Bahia, da Comissão de Mediação da OAB Bahia, agradecer, né, a sua presença aqui no nosso Mediação, Hora da Mediação, que é um programa da nossa comissão, onde nós fazemos lives, né? Estamos fazendo regularmente lives para falar sobre diversos temas, fazer diversas reflexões, e cada vez a gente tem um convidado especial, né? Hoje temos você aqui conosco, que é uma grande alegria, Marcelo Girardi, né, mediador. Nem sei como te apresentar, Marcelo. São tantas funções e tantas qualidades que você tem, mas assim, ligado, né, ao ICFLL, tem sócio-diretor, né, da M9 GC, Uhum. e youtuber, né, que é... Mais ou menos. Estamos com um canal lá no YouTube, postamos as informações ali. E quem Exato, quiser é só chegar lá, que tá youtube.com/Marcelo Girardi. tá um sucesso, né? Então, assim, participando aí de diversos eventos ligados ao meeting de negociação. Uhum. Então, assim, fale um pouquinho para a gente entrar no tema. A gente está com muitas pessoas bacanas, tanto daqui da Bahia como de fora, né? Legal. Seguidores seus que são espalhados aí pelo Brasil, Nossa, né? E hoje o tema, que inclusive o tema do pessoal ficou assim, não, que título é esse, né? A mediação é a primeira mediação é a que fica. Que título é esse? O pessoal ficou muito curioso com esse nome, né, da live de hoje. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, por que esse tema, né? E tipo assim, quais vamos dizer assim, os desafios, a importância da mediação, de um modo geral e nesse cenário. Você pode começar falando por esse viés aí? claro. A gente conversava, né, Rosane, sobre essa live e eu senti muito na sua narrativa a preocupação com a preparação, com a qualidade, com a transparência dos processos de mediação e como isso era fundamental para que a mediação ganhe cada vez mais terreno, cada vez mais território, vamos dizer assim, e realmente seja cada vez mais utilizada, até um ponto da mediação ser o ponto de partida e não um ponto no meio da história do conflito. Uhum. E essa expressão que vem da a primeira impressão é que fica, né? Ela ficou muito famosa a partir do século da década de 70, quando um publicitário norte-americano deu esse tom, né? Isso veio do meio de marketing, da área de publicidade, ou seja, você não tem duas chances de causar uma primeira boa impressão. Uhum. E realmente a gente sabe que, inclusive, os estudos apontam que realmente a primeira impressão ela forma na nossa mente aquele primeiro contato, aquela primeira experiência. E é engraçado que nos primeiros minutos isso acontece, muitas vezes, né? Tem alguns estudos que mostram que algumas pessoas percebem que vão desenvolver uma amizade muito forte com outras logo nos primeiros minutos, né? Uhum. E essa alusão, essa analogia da primeira impressão é que fica, da primeira mediação, a primeira mediação é que fica, é para alertar a gente de que hoje, mais do que nunca, nós precisamos recuperar uma boa imagem da mediação. Se fala muito em mediação, se fala muito nos benefícios da mediação, nas vantagens da mediação. E realmente, se a gente coloca na mesa, se a gente começa a conversar e pesar na balança quando a gente precisa resolver um conflito, seja ele familiar, seja ele comunitário, seja ele empresarial, corporativo, escolar, é importante que quando a gente faz esse balanço, a gente percebe que as vantagens e os benefícios são muito grandes em Uhum. relação a outros métodos, por exemplo, adversariais. Uhum. O que acontece muitas vezes é que, apesar de ser muito
vantajosa a mediação, tem muitos benefícios comparado com outros métodos mais adversariais, pouca gente usa ainda, né? Principalmente fora dos tribunais. E o que acontece é que boa parte da nossa responsabilidade é que cada vez mais as pessoas estão usando a mediação, não ainda num nível nem perto do desejável, né? Ela é muito pouco utilizado fora dos tribunais, o que é, vamos dizer, uma desvantagem para a nossa sociedade, né? Porque o conflito, quando vai escalando, quando vai ficando intensificado, ele fica muito caro, fica muito oneroso em todos os sentidos. Então, por um lado, precisamos dar Você está falando do cenário do extrajudicial. Estou falando dos dois cenários, estou fazendo uma comparação, né? Hoje no judicial se utiliza muito em função, já vinha sendo utilizado e depois da lei ficou ainda mais popular, né? Até porque as pessoas precisam de alguma forma passar por aquele caminho. E no extrajudicial a gente tem pouca utilização, muito pouco perto do que é o potencial de utilização da mediação pela sociedade, né? Pelos empresários, por famílias que estão em processo, né? Por casais que estão em processo de separação, em todos os lugares, nas situações de consumo, trabalhistas, mediação escolar, na área sanitária, para os hospitais, enfim, onde existe gente, existe relação, e onde existem as relações e as interações, existem divergências, e as divergências que não são resolvidas de uma forma consensual se transformam efetivamente em conflitos. Então nós temos essa situação de impulsionar a mediação, que é importante, a utilização, e nós temos depois a responsabilidade de, quando as pessoas começam efetivamente a utilizar a mediação extrajudicialmente, elas precisam ter uma boa impressão, desde o início. Na primeira vez que elas vão visitar um centro, na primeira vez que elas contratam um mediador ad hoc para poder fazer um trabalho de ajudá-las a negociar melhor as suas diferenças. Então, é interessante porque, se a gente for olhar a utilização da mediação dentro dos tribunais, ela é muito grande. E hoje existe uma preocupação bastante grande, porque ele talvez, na grande maioria das situações, a mediação feita dentro dos tribunais tem um nível muito baixo de qualidade. E as pessoas falam, poxa, mas é uma realidade, nós precisamos, para mudar uma realidade, a primeira coisa é enfrentar a realidade. Olhar ela nos olhos e verificar como é que a gente muda. Efetivamente, a demanda é muito alta dentro dos tribunais. E a gente vem percebendo um nível, né, à medida que aumenta-se a utilização dentro dos tribunais, o nível de qualidade está baixando e deveria estar aumentando. Então, a impressão que muitos advogados me falam, e muitas vezes partes me falam, quando vão para os tribunais, poxa, a mediação que você falava tanto, né, dos benefícios, das vantagens, daquele momento de oportunidade efetivamente para conseguir resolver algo importante, não foi essa impressão que eu tive. Né? Foi tudo muito rápido, o mediador parecia que estava com pressa, o ambiente, muita velocidade para as coisas acontecerem. Não gostei daquela... que às vezes, desculpe te interromper, Imagina, mas só para, né, apimentar, você acha que essa questão de às vezes, estão fazendo conciliação e dizendo que é mediação, ou não estão fazendo nem conciliação, nem mediação? Eu acho que tem uma confusão muito grande, né, Rosane, hoje, mais do que nunca. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. As pessoas insistem em ficar muito categorizando, né, conciliação, mediação, conciliação. Nós temos uma lei de mediação. A lei fala mediação. E as pessoas insistem em falar conciliação, mediação. Foquem na mediação. Vai aumentar muito o que se faz no que se chama de conciliação, talvez a qualidade. Tá? Eu gosto muito de uma vez a gente estava num evento em Goiânia do Conima, eu estava apresentando um painel e estava do meu lado, junto do painel, uma grande amiga chamada Sandra Baia, né, lá de São Paulo. Sim, conheço, Sandra, sim. E em um dado momento essas discussões começaram todas de novo, mediação, conciliação, e a Sandra foi muito feliz quando ela deu a declaração dela. Ela disse, gente, a lei é de mediação. Ponto. Então foquem na mediação, foquem
no cenário que se coloca como perspectiva e possibilidade. Então, mais do que nunca, isso é uma grande responsabilidade, né? Porque o contexto também influencia o desenho do modo como se faz para oferecer a mediação, também influencia no resultado. Se você desenha, por exemplo, dentro dos tribunais, que uma mediação tem que durar 40 minutos, meia hora, então você está forçando o mediador a fazer um trabalho muito mais avaliativo, que força mais o acordo e que tem pressa para as coisas acontecerem. Então, o que acontece? Nós temos um contexto onde tribunal saturado de demanda, extrajudicial, pouca demanda. Tem alguma coisa errada nessa história. O filtro não está acontecendo. Ou seja, a gente tinha que fazer mais mediação fora e deixar esse filtro funcionar mais fortemente. E para mediação, isso vai acontecer. Isso é um processo, vai acontecer. E quando isso começar a acontecer, a qualidade tem que estar lá em cima. E esse momento agora é propício até para mediação extrajudicial muito, né? Você vê dessa forma? Eu vejo acontecer. As pessoas, de alguma maneira, acaba sendo quase que não tem alternativa, né? Porque os tribunais, de alguma maneira, já estão com mais dificuldade de atendimento. E você tem a pressão do tempo, às vezes tem a situação específica, tudo está muito mais rápido agora, as redefinições de contrato, as necessidades de revisão de uma série de situações familiares que estão acontecendo. Ou seja, esse é um papel muito importante dos advogados. Os advogados estarem muito ligados e atentos para utilizar a mediação agora para resolverem rápido e com efetividade os problemas que os seus clientes estão atravessando. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, um grande desafio, porém uma grande oportunidade que vem junto para os advogados efetivamente conhecerem, né, testarem a mediação extrajudicial, online principalmente. E também os advogados poderem saber o que quer dizer mediação de qualidade, o que quer dizer mediador de qualidade, porque eles podem escolher. O que é que quer dizer um mediador de qualidade? Boa pergunta. Ela é bem ampla, né, para responder. Eu peguei. Sim, com certeza. Você precisa de ter uma formação sólida, técnica, de base. Isso significa que você precisa ter um conjunto de um percurso de formação de no mínimo 90 horas, 120 horas, porque você tem uma carga inicial de ambientação, de entendimento, de compreensão, mas você tem uma carga muito grande também de prática simulada e depois prática supervisionada. A prática supervisionada é o coração da formação de qualidade de um mediador, porque ele vem fazendo todo um percurso, coloca simulações e depois, quando ele vai para fazer a prática real, ele tem um supervisor de qualidade. Um bom mediador forma outro bom mediador. Um mediador que sabe o que é entender os pré-requisitos. Por exemplo, quando a gente fala do ICFML, né, aqui fora, o ICFML faz um trabalho gigantesco, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos faz um trabalho gigantesco para estabelecer padrões de qualidade. Ou seja, dentro de um processo de mediação existem várias etapas, e dentro dessas etapas existem várias tarefas, movimentos que o mediador faz. Todas essas tarefas, esses movimentos, essas técnicas e ferramentas que são utilizadas, podem ser observadas e qualificadas. Como que o mediador acolhe as partes? Como que o mediador começa uma mediação? Como o mediador ouve as partes, reúne aquelas informações, organiza aquelas informações? Como é que o mediador monta uma agenda? Como é que o mediador ajuda as partes a entrarem numa etapa de propostas, de resolução de questões, que a gente poderia chamar, de alguma maneira, da negociação em si dentro? Como é que o mediador ajuda as partes a se movimentar dentro desse processo? Como é que o mediador ajuda as partes também, na parte final, verificar? Temos um bom compromisso? Como é que esse compromisso pode ser realizado na prática? Não temos um bom compromisso? Como é que eu faço um teste de realidade para verificar se naquela situação de impasse vale a pena interromper e seguir numa outra via ou continuar ainda algum esforço dentro da mediação?
Então, eu estou falando aqui o processo como um todo, que a gente pode observar como é que o mediador lida com isso. E depois o Inclu- mediador... e a inclusão também do advogado dos advogados nessa mediação, né? Que o mediador também precisa estar preparado para lidar com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parte da formação do mediador, um capítulo específico, que não é estático, ele é constante, vamos dizer assim, é como lidar com o advogado. Como aproveitar essa força que é o advogado. Mas é um trabalho de reciprocidade, porque o advogado que está se dando conta de que a mediação pode ser um bom caminho, ele também precisa aproveitar o mediador. Saber aproveitar a mediação. Porque na mediação muda-se a chave, tira um chapéu e coloca outro. Eu tiro o chapéu daquele advogado que defende os interesses do cliente a todo custo, de forma, né, às vezes, um pouco mais enérgica, vamos dizer assim, dentro do processo judicial, na audiência, falando nas peças, para mudar a chave agora para um advogado especializado em negociar de forma colaborativa, que saiba preparar o cliente dele para ir para a mediação e sabe acompanhar o cliente dele na mediação, ajudando aquela oportunidade a se tornar um resultado concreto. Ou seja, ajudar o cliente dele a chegar num ponto de convergência que atende os interesses. Só que o advogado, de alguma forma, ele está muito focado em atender um lado só da história, que é o cliente dele. Na mediação, que é um processo colaborativo, dentro de uma negociação que a gente pode chamar de integrativa, porque integra os interesses, ele vai ter que ajudar, ele vai ter que aprender ou reaprender a também olhar para o outro lado. E aí essa composição de possibilidades pode chegar numa convergência e gerar um consenso, um acordo, e eles conseguirem economizar tempo, dinheiro, desgaste emocional e aumentar muito o controle sobre o resultado, diminuindo as incertezas. Então, perguntando assim, aqui, o que é que faz para ser mediador? Né, quem tem interesse. Porque é diferente, por exemplo, o advogado atuando, né, numa mediação, ou o advogado que tem a formação, né, em mediação e atua como mediador. O que fazer para ser mediador? Perguntaram. É interessante porque muitas vezes as pessoas falam, então o advogado vai virar um advogado mediador. Na minha forma de ver, isso não existe. Não existe advogado mediador, assim como não existe médico mediador, engenheiro mediador, arquiteto mediador, psicólogo mediador e assim por diante. Existe mediador. Por quê? Porque existe um papel, existe um conjunto, uma função, uma atividade, um conjunto de tarefas que ele vai exercer como mediador. Quando ele sai dali, ele pode sair dali e vestir um chapéu de advogado. Ele tem um outro conjunto de funções. E ele pode ser ou o advogado que acompanha o cliente na mediação, ou mesmo ele, como advogado, poder se tornar um mediador. Com a experiência que ele tem, com a visão que ele tem das situações conflitivas e que também... E aí ele vai ter que dar um passo atrás e falar, ok, aqui não resolvo nada por ninguém, ajuda as pessoas a resolverem. Então, o percurso de formação, né, ele passa por, primeiro, eu acho, de tudo, sabe, Rosane, entender o que é a mediação de verdade. Verdade do ponto de vista de entender mesmo o que é o processo, como é que ele se desenrola, como é que ele funciona. Né? No meu site tem alguns vídeos que vão explicando sobre isso também. Depois, eu gosto dessa atividade. Essa atividade me dá alegria, me dá prazer, me dá vontade de ajudar as pessoas a resolverem as suas diferenças de forma colaborativa, num nível de consenso diferenciado. Ou seja, tem que ter propósito. Né? Se a pessoa está olhando só o mercado, vai ter limites, vai ter dificuldades. Tem que juntar uma aptidão natural com uma vocação e aí começar a formação técnica, uma formação técnica séria. Porque a mediação, ela pode ser vista assim como uma atividade profissional. Você contrata uma pessoa para te ajudar a negociar melhor, né? Junto com o outro. Você contrata uma pessoa para resolver os seus conflitos. Então você tem uma responsabilidade deontológica também, tem um aspecto ético, tem um aspecto de trabalho que você está entregando também. Então o percurso é
esse primeiro verificar, eu quero, por que eu quero ser mediador? Eu estou disposto, eu tenho perfil, eu tenho paciência, eu gosto de ouvir, eu sei esperar o momento de argumentar. Eu tenho que verificar tudo isso primeiro. Exatamente, como o Jânio está trazendo aqui, até porque tem pessoas que não têm perfil realmente de mediador, né? Na prática, você acaba, né, encontrando isso. E assim, Marcelo, o que você acha que, com essa questão da mediação online, qual a importância, né, que aspectos observar na qualidade do atendimento, na qualidade dessa mediação, no aspecto de ser online, assim, que cuidados ter, o que você acha desse procedimento, né, vantagens? Fale um pouquinho sobre isso. É interessante, porque a primeira coisa que existe é a desconfiança natural. Né? Será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que é efetivo? Né? O fato é que a mudança de ambiente, né, de presencial para o online, por exemplo, ela tem sim uma perda, tem uma taxa de perda na mudança. Só que essa taxa ela não é significativa ao ponto de ter um impacto que vai atrapalhar o resultado. Então tem que tomar alguns cuidados, sem dúvida, porque você está em um outro ambiente. A qualidade do som é muito importante, a qualidade das pessoas poderem te ver é muito importante, e mais do que nunca, a credibilidade é importante. Então, entender que existem alguns procedimentos que podem ajudar as pessoas a, por exemplo, se eu estou falando com você agora, e a gente está falando algo confidencial, quem me garante que não estão gravando isso? Que não vão usar isso de alguma outra forma? Né? Quem me garante que não tem mais pessoas na sala? Ou seja, a confiança, que é tão importante no presencial, também é muito importante com algum nível de destaque. E depois, a nossa forma de nos comunicar é interessante porque as pessoas falam, mas e agora no online? Agora no online, você pode continuar se comunicando de forma efetiva como você se comunicava no presencial. Se você não se comunicava de forma efetiva no presencial, não é no online que isso vai mudar. Né? Então, a base são as habilidades comunicacionais, de base, já servem para qualquer ambiente. Você veja, quando a gente conversa por WhatsApp, também dá para você ser educado, diplomático, escolher as palavras, quando você escreve um e-mail, ou quando você fala aqui no online. Então, a mediação online ela tem um grande potencial, sempre teve nos últimos anos e agora está sendo acelerado. Hoje, às vezes, até por falta de opção total. Ou você faz online, ou você não faz. Ou você não faz, é verdade. Estão trazendo outra pergunta aqui, e assim, como que se pode mostrar ao cliente que a mediação pode ser interessante para ele, para aquele caso, né? Como oferecer a mediação ao cliente? Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e já emendar outra, né? Assim, você que também tem esse lado que eu admiro tanto, né, do marketing, eu acho você, assim, fantástico. Como que a gente pode fomentar, como que a gente pode promover a mediação extrajudicial? Então, na verdade, essas duas perguntas geminadas aí. Eu vou dar uma dica que funciona muito bem. Comece a oferecer ou ajudar as pessoas a entenderem a possibilidade da utilização da mediação por meio da negociação. Ajuda a pessoa a entender, por exemplo, advogado conversando com o cliente, entender que ele vai continuar negociando com auxílio do advogado, só que agora dentro de um outro ambiente e num nível melhor, muitas vezes. E agora tem uma terceira pessoa que vai ajudá-los a organizar, a estruturar uma negociação mais produtiva. Então, muitas vezes as pessoas não querem começar por aí. Porém, começando por aí é mais fácil, porque você mantém dentro vamos dizer assim, da compreensão, do aspecto cognitivo de quem está ouvindo a proposta, né, de ir ou não para uma mediação, com algo mais familiar. Por exemplo, mediação eu não conheço, nunca fui, nunca participei, mas negociação eu conheço. A palavra negociação é mais familiar para mim.
A palavra negociação me dá um sentido de protagonismo ainda, não me tira o protagonismo. Quem é esse mediador? O que vai acontecer na mediação? Então, por isso que as grandes instituições mundiais de mediação, o IMI, Instituto Internacional de Mediação, o CPR, que é o Centro de Prevenção e Resolução de Conflitos, que são instituições muito grandes globalmente e referências, define a mediação como uma negociação assistida por um terceiro, que atua de forma imparcial e é de confiança das partes. Veja que as partes começam a entender, então continuo negociando? Continua. Continuo eu definindo qual é o ponto de decisão? Sim, continua, junto com o outro. Então, qual é a diferença? Que agora você vai ter uma pessoa que vai ajudar. Então, isso é o advogado conversando com o cliente. Pode começar falando da negociação e dizer que a mediação é uma extensão do processo negocial, que é muito comum. Quando dois lados estão tentando negociar e não conseguiram, chegaram no impasse, eles podem ter a ajuda de um terceiro para desbloquear esses nós. Muito comum, as empresas fazem isso, os países fazem isso. Quantas vezes a gente já viu e vê, né, presidentes sendo mediados por um outro presidente? O acordo de Camp David, né, com Jimmy Carter, tinha lá o Menachem Begin de um lado, o Anwar Sadat do outro, e eles sentaram para conversar. Israel e Egito, intermediado por um presidente norte-americano que falou, vamos sentar, vamos ver como é que a gente consegue estabelecer um tratado de paz que interrompa a possibilidade de uma real guerra muito grande. Até os outros níveis, onde a gente pode ter do outro lado um ex-marido, desse lado a ex-mulher, e os advogados ajudando eles a irem para um procedimento onde eles conseguem ter resultados melhores, mais rápidos, menos custosos do que um possível processo judicial muito longo, que pode desgastar muito as relações e isso ter um impacto muito grande no patrimônio, nos filhos e tudo que vai acontecer dali para frente. Então, eu diria, mediadores, trabalhem a oferta, a proposta da mediação também como uma negociação. Partam dali. Partam dali para ajudar um advogado a entender qual é o teu trabalho. E o teu trabalho, o nosso trabalho é potencializar negociações. Ajudar outras pessoas a negociarem melhor as suas diferenças, sejam elas quais forem. Eu tenho percebido, Rosane, que a resistência baixa muito quando qualquer pessoa entende a mediação por meio da negociação. Então, assim, na medida em que os advogados eles conhecem sobre a negociação e aí têm interesse e conhecem sobre a mediação, então, quanto mais bem informados e mais preparados os advogados estão, mais aptos eles estão para oferecer aos seus clientes esses métodos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, na verdade, a importância de fomentar isso também, né, junto aos advogados para que eles tenham, né, esse repertório nos seus escritórios, não é, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. O fato é que tem uma frase muito interessante de um livro, um dos melhores livros de negociação para advogados, que também fala sobre a mediação para advogados, do Goldberg e do Golan. E eles começam o livro com uma frase muito interessante. Advogados entendem que negociam efetivamente porque negociam frequentemente. Negociar frequentemente não quer dizer necessariamente negociar efetivamente. Então, que tipo de negociação que eu faço? Que tipo de negociação que eu estou acostumado a fazer? Será que essa negociação ela é lastreada num método? Será que essa negociação ela me leva para um ambiente mais colaborativo ou mais adversarial? Normalmente, as negociações que vêm nesse modelo, né, vamos dizer assim, mais tradicional, são mais posicionais, são mais competitivas, mais distributivas. Então, quando o advogado entende e investe na sua competência em uma negociação mais integrativa, baseada em interesses, que é a negociação que as grandes empresas utilizam. Grandes executivos, grandes negociadores, grandes advogados já entenderam
Se eu vou para uma mediação, o tipo de negociação lá não é quem fica com o maior pedaço da torta, não é quem cede menos, não é quem faz mais pressão, não é quem usa tática de pressão e poder, não é quem ameaça levantar, ameaça com processo, ameaça. Isso é uma negociação, vamos dizer assim, 1.0. Nós estamos na negociação 9.0. Essa é a 1.0, entendeu? Então dá para fazer um Muito trabalho. distante. Dá para atualizar o aplicativo, o software de negociação Muito. mental, sabe? E aí conseguir efetivamente ajudar o cliente a ir para um outro tipo de oportunidade. Então, sem dúvida, quanto mais os advogados entendem de negociação, maior a capacidade deles ajudarem os clientes nas negociações diretas e maior a capacidade dele acompanhar o seu cliente nas mediações e ter resultados maiores. É uma relação direta. Estão pedindo para você repetir o nome do livro que você citou de negociação. Eu tenho que ver, é um livro em inglês, eu lembro sempre pelos autores, mas eu posso passar, quem quiser pode me mandar um e-mail, eu passo o nome do livro para vocês, tiro uma foto aqui também, ou um WhatsApp. Ou então deixar disponível aqui com a gente, que a gente também pode informar qualquer coisa. Eu pego lá e mando para você. Tá? Mas sim, tem vários livros. Agora, eu diria assim, o livro de base para todos os negociadores, para todos os mediadores, para todos os advogados, todas as pessoas que querem efetivamente dar início a um processo sólido de aprendizado e aplicação prática da negociação, é o Como Chegar ao Sim. O fato é que as pessoas leem Como Chegar ao Sim como se fosse uma leitura qualquer. Ela é a leitura. Mas eu já li. Então me fala quais são os princípios. Me fala quais são os elementos que estruturam o método de negociação baseado em interesses. Me fala na sequência. Quando eu faço essa pergunta, a grande maioria dos mediadores não me responde, Rosane. Olha para mim e fala, tinha aquela que falava das pessoas, que era para separar, aí tinha, sabe, a pessoa ainda não internalizou. Tentando entender e tal. Não estou fazendo uma crítica destrutiva, estou fazendo uma crítica para acordar. Sim. 90% dos mediadores no país não têm ideia da estruturação do método que eles se propõem a usar dentro de uma mediação. Por isso que muitas vezes os advogados ficam um pouco assustados, com razão. Confusos até, né? Confusos. Me falaram que aqui era uma negociação assistida por um terceiro. Como é que esse terceiro conduz a negociação? Essa é uma pergunta, se eu fosse advogado, e eu na hora de entrevistar um mediador, eu faria. Qual é o seu estilo de trabalho? Como é que você conduz uma mediação? Que tipo de negociação você potencializa? Porque eu tenho que falar isso para o cliente. Né? Por isso que a primeira impressão é a que fica. Porque se eu sou advogado, tenho um cliente importante, e eu convenço ele para ir na mediação, para resolver utilizar a mediação, se eu chego lá e encontro uma mediação de baixo nível, com uma pessoa não tão preparada, Sim. Qual é a impressão que o advogado dele vai ter da mediação e do advogado? Ele vai ficar preocupado, falar assim, Beca, é aqui que você me trouxe? Para fazer isso, para perder meu tempo? E aí já teve a ruptura na confiança com o procedimento, né? Na hora. E o contrário também é verdadeiro. Se você vai para um lugar e encontra, você não precisa fechar acordo, mas se você encontrou um mediador dentro de um centro sério, ou um mediador ad hoc, que fez um processo, que valeu a pena, que foi sério, que foi bem conduzido, e que ele entendeu, valeu a pena. Não chegamos a um acordo muitas vezes, mas valeu a pena a tentativa. Eu saí daqui mais do que quando eu entrei. E se chega no consenso, melhor ainda. A experiência dele, essa primeira experiência, ele não esquece. Sim. Ele recomenda para os colegas, ele recomenda para um outro empresário, ele chama o advogado e fala, obrigado. Foi muito importante estar aqui, ainda bem que você me trouxe para cá. Às vezes não saiu com aquele resultado em formato de acordo, mas assim, levou um ganho, né? Um ganho, ele se transformou de algum modo, ele foi, enfim, ele aprendeu uma nova forma de fazer as coisas, ou de pensar as coisas, até para caminhar dali para frente, assim, se foi bem aproveitado, né? Vamos dizer. Nos tribunais é mais fácil de fazer essas pesquisas, né? Porque
são mais recorrentes e você pode acompanhar. Eu fazia essa pesquisa lá no Tribunal de Justiça do DF, quando eu coordenava administrativamente os serviços lá. Muitas vezes a gente pegava, quando não deu acordo, a gente acompanhava depois aquelas partes e seus advogados para saber o que aconteceu dali para frente na audiência ou ao longo do processo, para saber se a mediação tinha influenciado. Então, muitos fechavam acordo depois de saírem. Já aconteceu também comigo. Né? E aí a gente investigava, vem cá, a mediação teve alguma influência em vocês terem chegado num consenso? E a maioria dizia, claro, sim, lá a gente pôde entender qual era o limite do outro, o que era o impedimento dele, a preocupação que ele tinha, e aí a gente pôde pensar melhor e a gente melhorou a proposta e depois chamamos ele para conversar. É uma grande oportunidade. A mediação é uma grande oportunidade e vai se tornar cada vez maior. E eu diria assim, mais do que uma oportunidade, para os advogados ficarem bastante atentos, porque a pergunta que os advogados muitas vezes fazem é: o que eu ganho com a mediação? A pergunta que hoje a gente está convidando, e o cenário está convidando aos advogados a repensarem é: o que eu perco sem a mediação? Isso muda bastante o enfoque. Completamente. O que eu ganho com a mediação e o que eu perco se eu não utilizar? Se eu não souber como ela funciona, se eu não souber como é que é o processo, quem é o mediador, qual é o papel dele e como é que eu ofereço isso para o meu cliente. Se eu não conheço direito, como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não sei? Agora, se eu conheço, eu tenho mais domínio, eu ponho no meu portfólio, inclusive, de trabalho, como escritório, né? E ofereço como fases, como etapas, escalonadas. Vamos tentar primeiro negociar diretamente com o outro lado. Se não der, vamos tentar uma mediação. Se não der, aí sim a gente vai pensar, vamos para uma arbitragem, vamos para um tribunal. Porém, a gente vai tentando. E outra, a experiência da mediação é muito interessante, porque se você está lá, e mesmo não tendo dado certo, e continua numa ação judicial, no meio da ação judicial, vamos supor, depois de 1 ano, 2 anos, de repente eles se tocam e falam, quer saber, vamos retornar? Podemos retomar, né? Vamos retomar aquela nossa conversa. Ou seja, é uma oportunidade sempre presente, eu diria. Por isso que ela tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Eu costumo dizer, Rosane, que toda vez que a gente fecha a porta da sala da mediação, para começar uma mediação com as partes dos advogados, a mediação está em jogo. A imagem da mediação está em jogo. O que você faz lá dentro fala diretamente na percepção das pessoas que estão ali, lá para fora. Então tem um efeito porta para fora do que você faz, porta para dentro. Então que a gente fala, poxa, mas esses advogados não entendem a mediação, eles não valorizam a mediação. Cuidado, porque ele pode ter passado por uma mediação que você fez, e se você não tomou cuidado e não fez, vamos dizer assim, com zelo, ele pode ter a impressão também da mediação que ele participou com você que não vale a pena. Então é uma responsabilidade gigante. E assim, a importância também, né, Marcelo, da questão da reflexão para o mediador, né? Ele está sempre, né, vamos dizer assim, no autoconhecimento e na reflexão e pensar, né, até que ponto a minha postura está impactando na resistência desse advogado, até que ponto eu estou realmente no movimento da inclusão. Porque, na teoria, a mediação é muito bonita, né? A mediação é muito inspiradora, né? O desafio é justamente praticar, colocar, né, em ação essa teoria, esse arcabouço que a gente tem, né, de ferramentas e de colocar isso e sentir, aprender, não só no conhecimento, mas realmente, né, para ter significado dentro de você, aquilo que você está fazendo com significado. E eu vejo muito você falando sobre isso. Tem uma pergunta aqui que fizeram sobre rapport. A importância do rapport nessa primeira mediação, já que a gente está falando, né, que é a primeira que fica. Então, a gente já está com o tempo corrido. Então, assim, mas eu não queria deixar que aproveita a oportunidade de você falar um pouquinho desse rapport, dessa questão dessa preparação do mediador, dessa figura do mediador na sua atuação. Muito interessante. Isso tem tudo a ver com a primeira impressão. Inclusive o rapport
ele é estabelecido, de maneira geral, nos primeiros 5 minutos que a gente começa a interagir. Essa ligação, essa conexão, ela é feita logo no início, né? Se ela é bem feita, aumentam as chances da gente poder depois ir melhorando o rapport, melhorando essa relação de atenção, de positividade, de coordenação com as pessoas que a gente está ali em interação. Quanto mais a gente consegue estabelecer bem esse canal, ou seja, esse canal, na verdade, é o canal de base, né, que sustenta toda a conversa dali para frente, toda a verificação de possibilidades de resolução, conversa nas propostas, a conversa sobre as dúvidas, a conversa sobre os impedimentos. Coisas difíceis, às vezes, delicadas, podem ser melhor conversadas com uma base, né, que sustenta. E essa base, ela é feita, é cuidada, ela é estabelecida e cuidada, chamado rapport. A gente vai... a Simone fez uma live recentemente, que eu a convidei para ela falar mais especificamente. Está lá no canal, no nosso canal lá no YouTube. Tem uma live sobre rapport. E logo a gente vai lançar um curso, agora em junho, só sobre rapport. Já ouvi falar. Para mediadores. Por quê? Porque realmente é importante, né? E a qualidade Lúcia da mediação... Lúcia está trazendo aqui que a neurociência explica. A Lúcia, nossa, né, da equipe da comissão, e trabalha também, é presidente da Comissão de Práticas Colaborativas, que está aqui, falando da neurociência, né, também. A negociação e depois a mediação, né? Vamos dizer assim, as duas estão interligadas, elas emprestam, elas pegam emprestado conhecimento de várias áreas, né? Economia, direito, psicologia, antropologia, comunicação, neurociências, ciências comportamentais e assim por diante. Sem dúvida, eu me lembro dos primeiros livros que deram assim, a estrutura da programação neurolinguística, por exemplo, né? Robert Dilts e os outros grandes autores falavam do rapport desde aquela época, desde a década de 80, com estudos bem montados e tudo. E a neurociência vem nos ajudar, inclusive, agora com mais de forma mais apurada, como é que a gente reage a um sorriso, como é que a gente reage à sensação de que você pode confiar no outro. Tem um procedimento que é trabalhado assim, mas a percepção ao final de que essa conexão existe, ela influencia no comportamento. Então, se eu quero um comportamento aberto, flexível, cooperativo, colaborativo, o rapport faz toda a diferença nessa história. Então, a gente está aqui com o pessoal também da Comissão de Mediação, lá do Rio Grande do Norte. Estou vendo aqui. Esdras está aqui. Sejam bem-vindos. Temos muitas pessoas aqui também, muitos colaboradores lá da Comissão de Mediação da OAB. Temos comissões, né, do interior do estado, pessoal de Santa Catarina também que está aí acompanhando, que são seus fãs, né, Marcelo? Nossos. E aí, não são fãs, são pessoas com quem a gente vai trocando informações ao longo do caminho, né? E aí a gente gosta tanto de fazer isso que a gente vai se seguindo, nós vamos nos seguindo, vamos dizer assim. Com certeza. Então, mas que movimento legal das OABs também que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, né, de incentivar, dar notas técnicas, ajudar os advogados a perceberem essas possibilidades todas que estão à disposição. Vocês estão de parabéns, é um movimento louvável. Obrigada. E a gente só caminha se estiver junto, né? Se nós formos realmente unidos em prol, né, desse objetivo, né, de consolidar a mediação, a gente tem muitos projetos em andamento realmente. Temos uma equipe assim, muito motivada, muito... Às vezes a gente cansa, não é possível, ainda não conhecem isso, mas aí a gente vai, se motiva, se supera. E a OAB de Alagoas está aqui. De Alagoas está aqui, ó. A comissão de Alagoas, olha o pessoal de lá, ó. Que coisa boa, a Vanessa. Luiz Helena, tudo bem, Luiz Helena? Vanessa. A gente estava junto lá em Recife, lembra? Que a Vanessa também estava lá. Sim. Foi? É verdade. Então, mas é isso, eu acho que a gente estava conversando, você falou... de Santana, que eu tenho que citar aqui, que acabou de mandar está aqui com a gente. E eu fiquei muito, assim, me chamou muita atenção na nossa conversa, a gente estava fazendo essas conversas antes daqui da live, e você falou, Marcelo, então, se a mediação, a primeira mediação aqui fica, a mediação veio para ficar. Né? Esse trocadilho, só você pode fazer. Para ficar.
Veio para ficar. E a nossa responsabilidade é exatamente com a qualidade, com a transparência, com a técnica do que a gente faz, com a nossa preparação constante, contínua, para oferecer a melhor experiência possível para as pessoas que confiam o conflito delas a nós. Confiam a possibilidade delas terem o conflito resolvido com a ajuda de um terceiro. Exatamente. Então, isso é de uma importância para uma sociedade gigantesca. E quando os advogados se tinham a esse propósito, então, o advogado, ninguém segura um advogado que entendeu a força e o valor da solução construtiva de conflitos. Então, Marcela, a gente vai, infelizmente, porque eu queria que a gente ficasse conversando aqui a noite toda, o pessoal está aqui mandando beijo. A outra perguntou, que cursos a gente faz? Então, assim, aproveite e dê algumas mensagens. Né? O extrajudicial, quem faz um curso extrajudicial, tem pessoas que acham que só mediação, só fazendo uma formação em mediação judicial, que é mais, vamos dizer assim, que tem uma chancela maior, que tem uma... Então, assim, quem faz um curso de mediação extrajudicial também está legitimado a ter um atendimento de qualidade, a ser um mediador de qualidade. Que informações, né, você... Porque a gente sabe que a formação precisa ser continuada, né? Sem dúvida. Mas sem dúvida. Que dicas você quer finalizar esse bate-papo nosso e deixar assim para todo mundo que está ouvindo a gente? Eu venho fazendo encontros online com mediadores do Brasil inteiro desde 2018. Ali, em 2018, eu resolvi compartilhar todos os meus materiais, todos os meus estudos, toda a minha experiência, tudo que eu organizei em termos de técnica, materiais, referências, tudo nesses encontros online. Esses encontros online estão acontecendo desde 2018, estão gravados, estão disponíveis, são conteúdos disponíveis, junto com os slides que eu preparei. Estão todos disponíveis no www.marcelogirardi.com.br. As pessoas podem fazer aquisição. Quem está aqui na live, me manda um e-mail, a gente faz uma conversa sobre a maneira como você quer fazer a aquisição, o momento que você está passando, a gente reduz os valores, porém estão lá, as pessoas podem começar. Depois tem os workshops sobre negociação que eu venho fazendo também, as pessoas podem participar, semana que vem vai ter um, que fala só sobre preparação para negociações. Como é que você aumenta a sua chance de sucesso quando você se prepara bem. E a lei de mediação, Rosane, fala sobre isso. O extrajudicial, quem regula é o mercado. E o ICFML, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, a gente faz a certificação no Brasil desde 2013, que é exatamente para falar para o mercado, olha, esses mediadores estão preocupados com a qualidade deles, com o desempenho que eles têm. E quando você vê um mediador certificado, no mínimo você tem chance de entender que aquele mediador está se preocupando com o desempenho dele, com a capacidade dele oferecer um bom trabalho. Então, o ICFML tem uma lista, um painel de mediadores que foram certificados e mais, ele não só fez a certificação, porém, para manter a certificação, ele tem que demonstrar que ele que está no aprendizado contínuo, que é o nosso programa de desenvolvimento profissional contínuo, DPC do ICFML. Então, tem várias formas de você qualificar. E você pode aprender aqui fora a mediação extrajudicial e o mercado está começando a aquecer no extrajudicial. Lá, vai levar um tempo? Vai, mas o mercado é mercado. Né? O judicial é bom para você também ter experiência. Você pode ter muitos casos ali, pode ganhar experiência, ganhar estrada, ganhar força, segurança, fazer um estágio consistente e ajudar os tribunais com o que eles precisam. Agora, eu sempre recomendo, mediadores, quando estiverem nos tribunais, falem para os tribunais, falem, olha, eu gostaria de pegar casos pro bono, casos de justiça gratuita, casos que as pessoas não podem pagar. Esses casos eu acho que vale a pena nos tribunais serem oferecidos gratuitamente. Porque as pessoas que podem pagar e estão lá fazendo mediação gratuita, está quebrando o modelo dos tribunais. Os tribunais estão fazendo o possível. Porém, é importante começar agora a credenciar câmaras e mandar caso para as câmaras. Porque assim os tribunais conseguem ter menor volume e maior qualidade. E aqui fora, as pessoas começam a utilizar serviços de valor
Quantas Exatamente. negociações a gente já fez, Rosane, que a gente ajudou as pessoas a resgatar os relacionamentos e salvarem os seus negócios, salvarem Exatamente. os seus negócios, salvando as suas vidas, muitas vezes, que foram colocadas ali dentro. Então, dá sim para fazer. Tem várias pessoas que estão aqui, que a gente já vem conversando há algum tempo e trabalhando esses aperfeiçoamentos. Tem fora. Tem tantas possibilidades. Mas me mandem um e-mail que quando vocês tiverem um curso na frente de vocês, eu posso ajudar a dar os critérios de que cursos, que critérios podem ajudar você a avaliar um curso de qualidade em mediação. Né? Já que Tá vai investir bom. tempo e dinheiro, faça um trabalho bem feito. Com certeza, Marcelo. Marcelo, muito obrigada. Eu queria dizer que a comissão de mediação daqui também está de portas abertas para quem quiser participar dos nossos projetos, quem quiser se engajar com a comissão da OAB. Nós também temos na OAB daqui o curso de mediação extrajudicial com 120 horas, um curso também muito pensado, muito estruturado. Nós temos também a Blitz da Mediação, que a gente está lançando agora. Venha responder ao nosso questionário, que a gente precisa mapear, né, por onde caminhar por entre os advogados, quais necessidades, os interesses dos advogados. Então, esse é o nosso trabalho, estamos aqui para isso. E não deixem de acompanhar nossas lives de segunda e quarta-feira com a Hora da Mediação. Tá? Obrigada a presença de todos, muita gente bacana, muita gente boa aqui, né, acompanhando a gente. E mais uma vez, obrigada, Marcelo. Você sempre é uma inspiração, um agradecimento enorme. Você sabe que mora no meu coração. Obrigado. A minha primeira impressão de você foi a que ficou. A minha também. Um beijo, querido. Um beijo, obrigado. Obrigado a Boa todos que estão noite. aí. Um grande abraço. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.